Olhem bem para mim. Meu nome é Rosa, tenho 67 anos, sou aposentada e durante 2 anos fui usada como caixa eletrônico particular pela família do meu genro. Eles tinham um esquema perfeito. Sempre que saíamos juntos, magicamente todas as carteiras da família dele sumiam ou eram esquecidas em casa, deixando apenas eu para pagar a conta. Restaurantes caros, supermercado cheio, consultas médicas, presentes de aniversário, tudo sempre caía na conta da vovó Rosa. Até o dia em que descobri que era tudo combinado. Comentem. Vocês acham normal o genro sempre esquecer a carteira quando sogra está junto? Hoje, sentada aqui na minha sala, numa casa que paguei com muito suor durante 30 anos de trabalho como funcionária pública, ainda fico indignada ao lembrar como fui enganada sistematicamente por pessoas que deveriam me respeitar. A história que vou contar é sobre manipulação familiar, sobre como parentes podem se aproveitar da boa vontade dos mais velhos e sobre o momento em que decidi que não seria mais feita de boba. Eu me chamo Rosa Maria dos Santos, tenho 67 anos, sou viúva há 5 anos, aposentada do INSS, com uma aposentadoria de 3 salários mínimos. Não sou rica, mas vivo dignamente. Moro sozinha numa casa de 3 quartos em Guarulhos, que terminei de pagar há 10 anos. Tenho 2 filhas, a Carla, de 42 anos, e a Fernanda, de 38. É sobre a situação com o marido da Fernanda, o Rodrigo, que vou falar hoje. Rodrigo entrou na nossa família em 2019, quando começou a namorar minha filha mais nova. Na época, ele tinha 35 anos, trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção e parecia ser um rapaz educado e trabalhador. Fernanda estava separada há 2 anos. Tinha uma filha pequena da relação anterior, minha neta Júlia, que hoje tem 12 anos, e parecia ter encontrado alguém legal para reconstruir a vida. Nos primeiros meses, Rodrigo foi o genro perfeito. Educado, prestativo, carinhoso com a Júlia, respeitoso comigo. Quando vinha jantar em casa nos domingos, sempre se oferecia para ajudar na cozinha, sempre elogiava a minha comida, sempre perguntava se eu precisava de alguma coisa. Gostei dele desde o início. Eles se casaram no civil em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia começar. Foi uma cerimônia simples, só família mesmo, na igreja do bairro, seguida de um almoço num restaurante pequeno, mas acolhedor. Rodrigo não tinha família em São Paulo. Era do interior de Minas e havia se mudado para cá em busca de oportunidades. Os pais dele, seu João e dona Marlene, vieram para o casamento e ficaram na minha casa durante o fim de semana. Foi nesse fim de semana que conheci os pais do Rodrigo. Seu João era aposentado da construção civil. Dona Marlene era dona de casa. Pessoas simples, mas aparentemente honestas. Conversamos bastante. Eles me pareceram gente boa. E ficamos combinando que eles viriam visitar São Paulo mais vezes para conhecer melhor a neta postiça e para nos aproximarmos como família. A pandemia mudou muitos planos, claro. Rodrigo perdeu o emprego na loja em abril de 2020, quando o comércio fechou. Fernanda trabalha como auxiliar administrativa numa clínica médica e conseguiu manter o emprego, mas com redução de salário. Foi um período difícil para eles, como foi para muita gente. Como mãe e avó, naturalmente me preocupei em ajudar. Comecei a fazer compras extras no supermercado e levar para eles, principalmente coisas para a Júlia, que estava crescendo e sempre precisava de roupa, material escolar, essas coisas. Às vezes, quando eles estavam muito apertados, eu ajudava com uma quantia em dinheiro para completar as contas do mês. Não fiz isso como favor, fiz como obrigação familiar. Fernanda é minha filha, Júlia é minha neta. E se eu, que sou aposentada e tenho uma situação financeira estável, não ajudar minha família em momento de dificuldade, quem vai ajudar? Em setembro de 2020, Rodrigo conseguiu um novo emprego, numa empresa de materiais elétricos. O salário era similar ao que ele ganhava antes, e a situação deles começou a se estabilizar. Mas foi justamente nessa época que começaram as situações estranhas que, na época, eu não percebi que eram estranhas. A primeira vez que notei foi num domingo de outubro. Rodrigo, Fernanda e Júlia vieram almoçar em casa, como sempre faziam. Depois do almoço, fomos todos ao shopping para Júlia escolher um tênis novo. A menina estava com o pé crescendo rápido
e o tênis estava apertado. Chegamos na loja, Júlia escolheu um tênis lindo da Nike que custava R$ 280. E quando chegou a hora de pagar, Rodrigo mexeu nos bolsos e disse: "Nossa, esqueci a carteira em casa." Fernanda também verificou a bolsa dela e disse que estava só com cartão de débito, mas que não tinha certeza se tinha saldo suficiente para o tênis e para dar a volta de táxi. Como vovó que adora a neta, obviamente paguei o tênis sem pestanejar. "Rodrigo, não esquenta com isso", disse na época. "Depois você me acerta." "Claro, dona Rosa. Assim que chegar em casa eu faço um Pix para a senhora." O Pix nunca veio. Mas na época, R$ 280 não eram nada que fosse me fazer falta. E pensei que ele havia esquecido. Acontece. A segunda vez foi um mês depois, num jantar de aniversário da Júlia. Escolhemos um restaurante legal na região, nada muito caro, mas um lugar gostoso para comemorar os 11 anos da minha neta. Estavam eu, Fernanda, Rodrigo, Júlia e minha filha mais velha, Carla, com o marido dela, o Paulo. A conta deu R$ 340 para 6 pessoas, um valor razoável para uma comemoração. Quando chegou a hora de dividir, Rodrigo novamente mexeu nos bolsos e fez cara de desespero. "Gente, não acredito que esqueci a carteira de novo." Fernanda verificou a bolsa e disse que estava só com R$ 50 em dinheiro. Carla e Paulo se ofereceram para pagar a parte deles, mas eu, como sempre, disse: "Deixa comigo, é aniversário da minha neta, eu pago." Novamente, Rodrigo prometeu me devolver depois. Novamente, não devolveu. A terceira vez foi em dezembro, numa ida ao supermercado. Fernanda havia pedido para eu ir com eles fazer as compras de Natal, porque queria minha opinião sobre o que comprar para a ceia. Chegamos no supermercado, enchemos 2 carrinhos, um para as coisas da ceia de Natal deles, outro para as coisas que eu estava comprando para minha própria casa. Na hora de passar no caixa, separamos as compras. As deles deram R$ 480. As minhas, R$ 320. Rodrigo foi pagar as compras deles e... Adivinhem? "Dona Rosa, a senhora pode me emprestar? Meu cartão está dando erro e esqueci de trazer dinheiro." Paguei os R$ 480 das compras de Natal deles. Foi nesse momento que comecei a achar estranho. 3 vezes seguidas, o mesmo cara esquece dinheiro ou cartão quando está comigo. Qual a probabilidade disso? Pausem e me digam. Qual foi o limite para vocês perceberem que estavam sendo usados? A partir de janeiro de 2021, comecei a prestar mais atenção nos padrões de comportamento de Rodrigo quando saíamos juntos. E o que descobri me deixou profundamente incomodada. Ele nunca esquecia a carteira quando saía só com a Fernanda, ou só com amigos dele, mas quando eu estava junto, magicamente sempre havia algum problema financeiro que fazia com que eu tivesse que pagar. Janeiro. Fomos ao médico com a Júlia. Consulta plus exames deram R$ 380. Cartão dele não passou. Fevereiro. Almoço em família num domingo. Conta de R$ 280. Ele veio sem dinheiro porque achou que íamos comer em casa. Março. Shopping com a Júlia para comprar roupa nova. R$ 520 em roupas. Fernanda esqueceu a bolsa no carro. Abril. Farmácia para comprar remédios para Fernanda que estava com infecção. R$ 180. Rodrigo. Só trouxe cartão de débito e não tem saldo. Maio. Aniversário de 1 ano de casamento deles. Jantar romântico que eu paguei porque fui junto para não comerem sozinhos. R$ 420. Em 6 meses, eu havia pagado mais de R$ 2.300 em coisas que eram responsabilidade deles. E sempre com a mesma promessa. Dona Rosa, depois acertamos com a senhora. Nunca acertavam. Foi em junho de 2021 que aconteceu a situação que me fez ter certeza de que estava sendo enganada sistematicamente. Os pais do Rodrigo vieram passar 1 semana em São Paulo. Ficaram na minha casa, como sempre. Eu tenho quartos disponíveis e acho natural receber a família do genro. Durante a semana, fizemos vários passeios turísticos. Fomos ao Centro Histórico, ao Mercado Municipal, ao Parque do Ibirapuera, à Pinacoteca. Em cada passeio, a mesma dinâmica se repetia. Na hora de pagar qualquer coisa, lanche, estacionamento, ingresso, lembrancinha. Rodrigo, seu João e Dona Marlene sempre tinham algum problema com dinheiro ou cartão.
Sobrava sempre para mim pagar. Mas o que me chamou a atenção não foi só isso. Foi a naturalidade com que eles faziam. Não havia constrangimento, não havia surpresa, não havia oferta insistente para me devolver depois. Era como se fosse combinado que eu ia pagar tudo mesmo. Na quinta-feira daquela semana, fomos almoçar num restaurante no centro depois de visitar a Catedral da Sé. O restaurante era meio caro. Não era minha escolha. Mas seu João disse que queria conhecer um lugar típico paulistano. A conta deu R$ 380 para 5 pessoas. Quando chegou a hora de pagar, Rodrigo olhou para o pai. O pai olhou para Dona Marlene. Dona Marlene olhou de volta para Rodrigo e Rodrigo disse: "Pai, você trouxe a carteira." "Eu pensei que você tinha trazido", respondeu seu João. "Dona Rosa." Rodrigo se virou para mim. "A senhora pode pagar, a gente acerta depois." Paguei, mas dessa vez fiquei observando. Na saída do restaurante, paramos num posto de gasolina. Rodrigo desceu do carro para abastecer e pagou a gasolina normalmente, com cartão. Ou seja, ele tinha cartão funcionando. Ele só não tinha na hora de pagar o almoço. Naquela noite, em casa, fingindo que ia dormir cedo, fiquei no meu quarto, mas deixei a porta entreaberta para escutar a conversa deles na sala. E o que ouvi me deixou chocada. "Pai", Rodrigo estava dizendo, "a tática está funcionando perfeitamente. Dona Rosa paga tudo sem questionar." "É, meu filho", respondeu seu João, "mas vocês têm que ter cuidado para não exagerar, senão ela pode desconfiar." "Não se preocupa, pai", disse Rodrigo. "Fernanda é expert em fingir que esqueceu o cartão ou que não tem saldo. E Dona Rosa tem dó da gente, pensa que estamos passando dificuldade." "Mas vocês não estão passando dificuldade?", perguntou Dona Marlene. "Estamos", respondeu Fernanda. "Minha própria filha. Mas não tanto quanto ela pensa. A gente exagera um pouco para ela ter pena e ajudar mais." "Inteligente", disse seu João. "Sogra com dinheiro é isso aí mesmo. Tem que saber aproveitar." Senti meu coração partir naquele momento. Não era só Rodrigo. Era minha própria filha participando ativamente de um esquema para me enganar e me usar como fonte de dinheiro. Fiquei o resto da noite acordada, processando o que havia escutado. Como minha própria filha, que eu criei, educei, ajudei a vida inteira, podia estar participando de um esquema para me explorar financeiramente? No dia seguinte, resolvi testar se o que havia escutado era verdade. "Pessoal", disse durante o café da manhã, "hoje vamos ao shopping Ibirapuera. Quero comprar umas coisas e vocês podem aproveitar para passear." "Que bom, Dona Rosa", disse Rodrigo, animado. "Faz tempo que a gente não vai num shopping legal." Chegamos no shopping por volta das 10 EOS. Caminhamos pelas lojas, eles foram escolhendo coisas. Roupa para a Fernanda, perfume para Rodrigo, brinquedo para a Júlia, lembrancinha para os pais dele levarem para Minas. No total, as coisas que eles escolheram somavam quase R$ 800. Chegamos no caixa da primeira loja. Rodrigo foi pagar uma camisa de R$ 180 que havia escolhido. "Cartão não passou", disse para a vendedora. Virou-se para mim. "Dona Rosa, pode emprestar? Depois eu acerto." "Claro, filho", respondi e paguei. Segunda loja. Perfume de R$ 220 para a Fernanda. "Esqueci minha carteira no carro", disse ela. Paguei novamente. Terceira loja. Brinquedo de R$ 120 para a Júlia. "Só trouxe cartão de débito e não tem saldo suficiente", disse Rodrigo. Paguei mais uma vez. Quarta loja. Lembrancinha de R$ 80 para os pais dele. "Cartão está bloqueado desde ontem", disse seu João. Paguei também. Ao todo, paguei R$ 600 em compras que eram deles, não minhas. Mas aí veio a parte que confirmou definitivamente que eu estava sendo enganada. Na saída do shopping, Rodrigo disse que estava com sede e parou numa lanchonete para comprar um suco. Custo R$ 8. Pagou normalmente com cartão. O mesmo cartão que não havia passado para pir a camisa de R$ 180 uma hora antes. Naquele momento tive a certeza absoluta de que estava sendo vítima de um golpe familiar orquestrado. Depois daquela descoberta chocante no shopping, voltei para casa em estado de ebulição interna. Durante toda a semana que os pais do Rodrigo ficaram hospedados comigo, continuei fingindo que não sabia de nada, mas observando cada movimento, cada esquecimento, cada problema com cartão. O padrão era sempre o mesmo. Quando havia algo mais caro para pagar,
restaurante, compras, passeios. Magicamente, todos eles tinham problemas financeiros. Mas quando era algo barato e eu não estava por perto para pagar, os cartões funcionavam perfeitamente. Na última noite, antes dos pais do Rodrigo voltarem para Minas, escutei outra conversa que me deixou ainda mais revoltada. "Filho", dizia seu João, "aproveita que sua sogra é boa e tem uma aposentadoria boa. Gente idosa gosta de se sentir útil, de ajudar a família. É só vocês continuarem fazendo ela acreditar que vocês precisam." "É verdade", concordou Dona Marlene. "E ela não tem outros netos para dividir a atenção. A Júlia é a única, então ela vai sempre querer agradar. Vocês viram como foi fácil essa semana?" disse Rodrigo. "Ela pagou tudo e ainda ficou feliz, achando que estava nos ajudando." "O importante", disse Fernanda, minha própria filha, "é não exagerar muito de uma vez. É melhor ir tirando aos poucos para ela não desconfiar." "E se ela desconfiar?" perguntou Dona Marlene. "Impossível", respondeu Fernanda. "Minha mãe é muito boa, muito ingênua. Ela acredita em tudo que a gente fala. Além do mais, ela tem medo de perder contato com a Júlia. Então, mesmo que desconfiasse, não ia querer criar problema. Ouvir minha própria filha me chamando de ingênua e dizer que eu tinha medo de perder contato com minha neta foi o golpe mais duro de toda essa situação. Quem aqui já passou por situação parecida com um parente aproveitador? Contem como lidaram." Depois que os pais do Rodrigo voltaram para Minas, decidi fazer um experimento. Ia documentar exatamente quanto dinheiro estava gastando com eles e ia testar se conseguia quebrar o padrão de esquecimentos. Comprei um caderninho pequeno e comecei a anotar toda vez que pagava alguma coisa para eles. Data, local, valor, motivo alegado para eu ter que pagar. Os resultados foram assustadores. Julho de 2021. Dia 4. Supermercado 280. Fernanda esqueceu carteira em casa. Dia 11. Restaurante 188. Rodrigo, cartão não passou. Dia 18. Farmácia E95 Cos. Fernanda só trouxe débito sem saldo. Dia 25. Shopping com Júlia 340. Rodrigo deixou carteira no trabalho. Total julho 895. Agosto de 2021. Dia 1. Posto de gasolina 120 mais. Rodrigo esqueceu carteira. Dia 8, almoço em família, 220, Fernanda, cartão bloqueado. Dia 15, consulta médica Júlia, 180 arroz. Rodrigo não trouxe dinheiro suficiente. Dia 22, supermercado Tego 3, Fernanda não achava que tinha mais saldo. Dia 29, cinema com Júlia, ele 85, Rodrigo só trouxe cartão de crédito vencido. Total agosto. 985, bistro, setembro de 2021. Dia 5, restaurante aniversário. Fernanda, 420 reais. Rodrigo esqueceu que era aniversário e não trouxe dinheiro extra. Dia 12, material escolar. Júlia, 108 Wilson. Fernanda, salário ainda não caiu. Dia 19, supermercado, 290. Rodrigo, dinheiro acabou mais rápido esse mês. Dia 26, roupa para Júlia, 240. Fernanda, cartão atingiu o limite. Total setembro. 1.130 em 3 meses eu havia gasto 3.010 reais com coisas que eram responsabilidade deles. Mas não era só a quantia que me incomodava, era a manipulação emocional por trás de cada situação. Sempre que eu pagava algo, eles faziam questão de exagerar na gratidão. "Ai, Dona Rosa, a senhora é um anjo na nossa vida. Não sei o que seria de nós sem a senhora. A Júlia tem muita sorte de ter uma avó como a senhora." E sempre prometiam devolver. "Assim que o salário cair, acertamos com a senhora. Semana que vem fazemos o Pix. Não esquecemos da senhora, só estamos esperando uma grana entrar." O dinheiro nunca vinha, mas as promessas continuavam. Em outubro, decidi testar se conseguia quebrar o padrão. Marquei um almoço com eles num restaurante e antes de sair de casa, avisei. "Pessoal, hoje cada um paga o seu no restaurante, tá? Minha aposentadoria chegou meio apertada esse mês." A reação deles foi imediata e reveladora. "Mãe", disse Fernanda com cara de decepção, "você está bem? Você nunca falou em dividir conta." "Dona Rosa", disse Rodrigo, "se a senhora está com dificuldade, a gente pode remarcar o almoço para outro dia." "Não", insisti, "vamos almoçar sim, só que hoje cada um paga o seu." Durante todo o almoço, o clima ficou estranho. Eles ficaram ressabiados, conversaram pouco, e Rodrigo ficou olhando o cardápio como se estivesse calculando quanto ia gastar.
Quando chegou a hora da conta, pediram para dividir. A parte deles deu 85 cada um. Rodrigo pagou normalmente com cartão. O mesmo cartão que na semana anterior não tinha limite para pagar um supermercado de 200 reais. Fernanda também pagou normalmente. A mesma pessoa que na semana anterior estava sem carteira na hora de pagar a consulta médica da Júlia. Naquele momento, tive a confirmação definitiva de que o problema nunca havia sido falta de dinheiro ou problemas com o cartão. O problema era que eles tinham me transformado na pagadora oficial da família e eu, como boba, havia aceitado esse papel sem questionar. Mas o que mais me doeu foi perceber como eles ficaram chateados comigo por eu ter pedido para dividirmos a conta. Como se eu tivesse obrigação de pagar sempre, como se fosse meu dever sustentar os gastos deles. Naquela noite, tomei uma decisão. Ia confrontá-los sobre toda essa situação, mas não ia fazer de qualquer jeito. Ia reunir mais evidências, ia documentar mais situações e ia preparar uma estratégia para que eles não conseguissem negar ou minimizar o que estavam fazendo. Durante novembro e dezembro de 2021, continuei anotando cada situação, cada esquecimento, cada desculpa. O padrão continuou exatamente igual. Novembro, R$ 1.240 em esquecimentos diversos. Dezembro, R$ 1.580, incluindo ajuda com presentes de Natal. No total de 2021, eu havia gasto R$ 8.415 com coisas que eram responsabilidade deles. R$ 8.450 da minha aposentadoria, usados para sustentar os caprichos de uma família que tinha renda própria, mas que havia decidido que era mais fácil me usar como caixa eletrônico pessoal. Em janeiro de 2022, chegou a hora do confronto. Bloco 4. Clímax emocional. O confronto que planejei aconteceu num domingo de janeiro de 2022, durante o almoço semanal na minha casa. Tinha tudo documentado. O caderninho com os gastos, alguns prints de conversas no WhatsApp onde eles prometiam me devolver dinheiro e, principalmente, a gravação de uma conversa que consegui fazer no meu celular. A gravação havia sido feita na semana anterior, quando eles vieram jantar em casa e eu fingi que havia ido dormir cedo, mas deixei o celular gravando escondido na sala. Nessa gravação, eles discutiam abertamente sobre como iam conseguir que eu pagasse a matrícula da escola particular da Júlia, que custava R$ 1.200. A gente fala para ela que a escola pública do bairro está com problemas, dizia Fernanda na gravação, e que a Júlia está sofrendo bullying. Minha mãe vai querer pagar a escola particular na hora. Boa ideia, concordava Rodrigo. E se ela hesitar, a gente fala que é só até a situação financeira melhorar. O importante, dizia Fernanda, é ela continuar achando que está ajudando a netinha. Enquanto for pela Júlia, ela paga qualquer coisa. Ouvir minha própria filha planejando como manipular meus sentimentos em relação à minha neta foi a gota d'água. Naquele domingo, deixei eles almoçarem normalmente. Conversamos sobre assuntos triviais. Eles elogiaram minha comida. Júlia me contou sobre a escola. Tudo muito normal e familiar. Depois do almoço, quando estávamos tomando café na sala, disse: Pessoal, preciso conversar uma coisa séria com vocês. Claro, mãe, disse Fernanda. O que foi? Coloquei o caderninho sobre a mesa. Este caderninho contém o registro de todos os gastos que tive com vocês no ano passado. Gastos que vocês sempre prometiam me devolver, mas nunca devolveram. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rodrigo e Fernanda se entreolharam com uma expressão que misturava surpresa e culpa. Mãe, o que é isso? Perguntou Fernanda, tentando soar casual. É exatamente o que parece, respondi, abrindo o caderninho. Janeiro, R$ 895. Fevereiro, R$ 1.120. Março, R$ 980. E assim por diante. No total de 2021, vocês me custaram R$ 8.450. Dona Rosa, disse Rodrigo tentando rir nervosamente. A senhora está exagerando. Não foi tudo isso. Não estou exagerando coisa nenhuma, interrompi. Está tudo aqui, anotadinho. Data, local, valor e a desculpa que vocês deram para eu ter que pagar. Abri o caderno numa página aleatória e comecei a ler. 15 de agosto. Consulta médica da Júlia, R$ 180. Motivo. Rodrigo não trouxe dinheiro suficiente. 22 de agosto. Supermercado, R$ 380.
Motivo? Fernanda achava que tinha mais saldo. A Júlia, que estava brincando no tablet, levantou os olhos curiosa com a atenção no ar. Júlia, disse gentilmente para minha neta, vai brincar no quintal um pouquinho? Os adultos precisam conversar. Quando essa menina saiu, voltei minha atenção para Rodrigo e Fernanda. Agora vocês vão me escutar com muita atenção, disse mantendo a voz firme. Eu sei que vocês estão me enganando há 2 anos. Eu sei que os esquecimentos de carteira são todos combinados. Eu sei que vocês fazem isso propositalmente para que eu pague tudo. Mãe, do que você está falando? Protestou Fernanda. A gente nunca... Fernanda, não me interrompa, disse secamente. Vocês acham que sou uma velha boba que não percebe as coisas. Mas eu percebi sim. Percebi que o Rodrigo nunca esquece carteira quando vocês saem sozinhos. Percebi que os problemas com cartão só acontecem quando eu estou presente. Percebi que vocês sempre conseguem pagar as coisas pequenas, mas magicamente ficam sem dinheiro para as coisas caras. Peguei meu celular e abri o arquivo de áudio. Mais importante, eu tenho a prova de que vocês fazem isso conscientemente. Apertei o play. A voz da Fernanda saiu clara do alto-falante. A gente fala para ela que a escola pública do bairro está com problemas e que a Júlia está sofrendo bullying. Minha mãe vai querer pagar a escola particular na hora. Os rostos de Rodrigo e Fernanda ficaram brancos. Continuei tocando a gravação. O importante é ela continuar achando que está ajudando a netinha. Enquanto for pela Júlia, ela paga qualquer coisa. Mãe! Fernanda tentou falar, mas eu levantei a mão. Não, disse. Agora vocês vão me escutar até o fim. Vocês me transformaram em caixa eletrônico da família de vocês. Vocês usaram meu amor pela Júlia para me manipular. Vocês planejaram sistematicamente como tirar dinheiro de mim, uma senhora de 67 anos, que trabalhou a vida inteira para ter uma aposentadoria digna. Rodrigo tentou se defender. Dona Rosa, não é bem assim. Não é bem assim como, Rodrigo? Explodi, vocês acham que me enganaram, mas quem foi enganado foram vocês, porque pensaram que eu era burra demais para perceber. Alguém mais já teve que colocar limites em familiar que só aparecia quando precisava de dinheiro? Fernanda começou a chorar. Mãe, desculpa, a gente estava mesmo com dificuldade, interrompi. Rodrigo trabalha, você trabalha. Vocês têm renda suficiente para viver dignamente. O problema é que descobriram que era mais fácil me usar do que administrar o próprio dinheiro. Dona Rosa, disse Rodrigo, a gente pode conversar sobre isso. Não, Rodrigo, não vamos conversar. Vamos resolver. Vocês têm 2 opções. Primeira, vocês me devolvem os R$ 8.450 que me devem à vista hoje ainda. Segunda, vocês nunca mais pisam nesta casa. O silêncio voltou a dominar a sala. Mãe, disse Fernanda, você não pode estar falando sério. Estou falando mais sério do que nunca estive na vida. Mas, a Júlia, você vai cortar o contato com sua neta por causa de dinheiro. Não, respondi. Vocês é que estão cortando o contato da Júlia comigo por causa do esquema de vocês. Se vocês tivessem me respeitado, nada disso estaria acontecendo. Rodrigo tentou negociar. Dona Rosa, a gente não tem R$ 8.000 para pagar à vista, mas podemos parcelar? Não me interessa. Quem parcelou foram vocês, ao longo de 2 anos, tirando dinheiro de mim aos poucos. Agora querem devolver parcelado também? Não vai rolar. Mãe, por favor, implorou Fernanda. A gente reconhece que errou, mas reconhecer não basta mais, Fernanda. Vocês me enganaram sistematicamente durante 2 anos. Usaram meu amor pela família contra mim. Planejaram como me manipular. Não é uma coisa que se resolve com desculpa. Naquele momento, Rodrigo mostrou sua verdadeira face. Sabe de uma coisa, Dona Rosa? Disse, com um tom agressivo que eu nunca tinha visto nele. A senhora está exagerando. Todo mundo ajuda a família. A senhora tem dinheiro, tem uma aposentadoria boa, mora sozinha numa casa grande. Que mal faz ajudar a filha e a neta? Ajudar é uma coisa, Rodrigo. Ser enganada é outra, completamente diferente. A senhora está sendo dramática, ele continuou. R$ 8.000 para a senhora não é nada. Para nós faz diferença. Foi nesse momento que percebi que Rodrigo não sentia nenhum pingo de remorso pelo que havia feito. Para ele, eu era realmente um caixa eletrônico,
uma fonte de dinheiro que ele tinha direito de usar. Rodrigo disse, levantando da poltrona. Vocês têm até às 6 da tarde para decidir. Ou vocês me trazem os R$ 8.450, ou vocês saem da minha casa e não voltam mais. Mãe, protestou Fernanda. 6 da tarde, repeti. Não, 1 minuto a mais. Eles saíram da minha casa naquele domingo às 15, eu levando a Júlia e prometendo resolver a situação. Às 18, meu telefone tocou. Mãe, era Fernanda. A gente não conseguiu juntar o dinheiro, mas podemos começar a pagar R$ 500 por mês. Não, disse e desliguei. 5 minutos depois, Rodrigo ligou. Dona Rosa, vamos ser razoáveis. A senhora está colocando dinheiro acima da família. Não, disse novamente e desliguei. Naquela noite chorei muito. Não pelo dinheiro, pela quebra da confiança familiar, pela descoberta de que minha própria filha era capaz de me enganar conscientemente, pela perda do relacionamento com minha neta, que era inocente em toda essa situação. Mas também senti alívio, alívio de finalmente ter colocado um limite, alívio de não ser mais explorada, alívio de ter descoberto a verdade antes que a situação ficasse ainda pior. Bloco 5. Resolução e consequências. Os primeiros meses após o confronto foram os mais difíceis. Rodrigo e Fernanda tentaram de tudo para me fazer voltar atrás da decisão. Ligações choramingando, mensagens dizendo que a Júlia estava com saudades, até tentaram usar outros parentes para interceder por eles. Minha irmã mais velha, a Conceição, ligou 2 semanas depois do confronto. Rosa, a Fernanda me contou o que aconteceu. Você não acha que está exagerando? É sua filha, é sua neta. Conceição, respondi. Você emprestaria 8. R$ 450 para alguém que você descobriu que estava te enganando propositalmente há 2 anos? Bem, assim não. Então não é exagero. É consequência. 1 mês depois, foi a vez da minha cunhada, esposa do meu irmão falecido, tentar me convencer. Rosa, família é família. Você não pode cortar contato com sua neta por causa de dinheiro. Eu não cortei contato por causa de dinheiro. Cortei contato porque descobri que estava sendo enganada sistematicamente. Se fosse só uma questão de ajudar financeiramente, eu nunca me incomodaria. Mas eles reconheceram o erro. Reconhecer o erro depois de ser pego não é a mesma coisa que ter caráter para não cometer o erro. 3 meses após o confronto, no Dia das Mães, Fernanda apareceu na minha porta com a Júlia. Mãe, disse, é Dia das Mães. A Júlia quer te dar um abraço. Meu coração apertou vendo minha neta na porta. Júlia havia crescido nesses 3 meses. Estava com cara mais madura e me olhava com uma expressão confusa, como se não entendesse porque não me via mais. Vovó, disse Júlia, correndo para me abraçar. Abracei minha neta com toda a força, sentindo uma saudade imensa, mas sabia que aquilo era uma tentativa de Fernanda de me amolecer. Júlia, que bom te ver, minha filha, disse. Como você está? Bem, vovó. Por que você não vai mais na nossa casa? Por que a gente não almoça mais aqui domingo? Olhei para Fernanda por cima da cabeça da Júlia. A cara dela era de quem sabia que estava usando a filha como escudo emocional. Júlia, disse, me agachando na altura da menina. A vovó teve alguns problemas com a mamãe e o papai. Coisas de adultos que você não precisa se preocupar. Mas quero que saiba que te amo muito, muito mesmo. Você ainda é minha vovó? Sempre vou ser sua vovó, meu amor, sempre. Depois que Júlia foi brincar no quintal, confrontei Fernanda. Não usa sua filha para tentar me manipular, Fernanda, isso é baixeza. Mãe, ela tem saudades suas. Não entende por que não te vê mais. E de quem é a culpa disso? Mãe, por favor, a gente pode tentar recomeçar. A gente promete que nunca mais vai acontecer aquela situação. Fernanda, vocês prometiam que iam me devolver o dinheiro e nunca devolviam. Por que eu acreditaria numa promessa nova? Porque somos sua família. Família que me enganou durante 2 anos. Fernanda saiu da minha casa naquele Dia das Mães, sem ter conseguido o que queria. Mas a visita da Júlia me deixou abalada emocionalmente por semanas. Se vocês fossem eu, fariam a mesma vingança ou teriam outra estratégia? 6 meses após o confronto, aconteceu algo que não esperava. Rodrigo e Fernanda se separaram. Soube, através da Conceição, que tinha mantido contato com Fernanda. Aparentemente,
A pressão financeira de ter que administrar sozinhos as próprias contas, sem poder contar comigo como fonte extra, havia criado muito atrito entre eles. Rodrigo culpa você pela separação, me contou Conceição. Diz que se você não tivesse criado o problema, eles estariam bem. Interessante, respondi. Ele culpa a vítima do esquema dele pela separação dele. Fernanda está passando dificuldade, Rosa. Está morando num apartamento pequeno, com dificuldade para pagar as contas. E você não sente nenhum pouquinho de pena da sua filha? Conceição, durante 2 anos, sempre que eu ajudava eles financeiramente, eu achava que estava sendo boa mãe e boa avó. Descobri que estava sendo trouxa. Agora que não ajudo mais, descobrem que realmente precisavam da minha ajuda. Não é irônico? 8 meses após o confronto, Fernanda ligou. Mãe, preciso falar com você. Estou escutando. Quero pedir desculpas. De verdade desta vez. Eu entendi o que a gente fez de errado. Explique. A gente te tratou como se você tivesse obrigação de nos sustentar. A gente se acostumou tanto com sua ajuda que esquecemos que era ajuda, não direito nosso. Continue. E pior, a gente planejou te enganar. A gente conscientemente fingiu problemas financeiros para você pagar nossas coisas. Isso foi muito errado. Foi. Mãe, eu não posso te devolver os 8.000 de uma vez, mas posso te devolver aos poucos, de verdade desta vez. E posso provar que mudei. Como? Não vou mais aceitar ajuda sua. Nem dinheiro, nem presentes, nem nada. Quero que nossa relação volte a ser de mãe e filha, não de financiadora e beneficiária. Essa conversa me deixou curiosa. Fernanda parecia genuinamente arrependida, mas eu havia aprendido a desconfiar. Fernanda, vou fazer um teste com você. Que teste? Vou oferecer ajuda com algumas coisas nos próximos meses. Se você realmente mudou, vai recusar. Se não mudou, vai aceitar. Mãe, é isso ou nada? Durante os 3 meses seguintes, testei Fernanda várias vezes. Ofereci pagar a matrícula da escola da Júlia. Ela recusou. Ofereci dar dinheiro para ela comprar um carro melhor. Ela recusou. Ofereci pagar um curso de inglês para a Júlia. Ela recusou. Ofereci ajuda para ela mobiliar o apartamento novo. Ela recusou. Em todas as situações, Fernanda agradecia a oferta, mas dizia que preferia se virar sozinha. No 4º mês, ofereci algo que eu sabia que ela precisava muito. Dinheiro para cobrir uma consulta médica particular para a Júlia, que estava com um problema nos olhos. Mãe, obrigada pela oferta, disse Fernanda, mas a gente vai esperar conseguir a consulta pelo SUS. Pode demorar mais, mas a gente consegue. Foi nesse momento que percebi que ela havia mudado de verdade. 1 ano e meio após nosso grande confronto, posso dizer que foi uma das melhores decisões que tomei na vida. Não porque queria brigar com minha família, mas porque finalmente aprendi a colocar limites e a me respeitar. Fernanda cumpriu a palavra. Durante 1 ano e meio, devolveu os R$ 8.450 em parcelas de R$ 400 por mês. Foram parcelas pequenas, porque a situação financeira dela realmente estava apertada após a separação. Mas foram parcelas consistentes. Todo mês, no dia 5, o dinheiro chegava na minha conta. Mais importante que o dinheiro, ela provou que havia entendido a lição. Nunca mais pediu ajuda financeira. Nunca mais esqueceu carteira quando saíamos juntas. Nunca mais fez cara de coitada quando eu estava por perto. Hoje, nossa relação está reconstruída, mas numa base diferente. Mais honesta, mais respeitosa, mais equilibrada. A Júlia, agora com 13 anos, também entende melhor a situação. Obviamente não contei para ela todos os detalhes do que aconteceu, mas expliquei que às vezes adultos cometem erros e precisam aprender com as consequências. E que mesmo dentro da família, é importante tratar as pessoas com respeito e honestidade. Sobre Rodrigo, soube poucas coisas nos últimos meses. Depois da separação, ele voltou para Minas Gerais e se casou novamente. Pelo que Fernanda me contou, está tentando o mesmo esquema com a nova sogra. Mas dessa vez não é problema meu. O que mais aprendi com toda essa situação é que família não é desculpa para tudo. Ser parente não te dá direito de enganar, manipular ou desrespeitar os outros. E, principalmente, não te dá direito ao dinheiro de ninguém. Durante décadas fui criada com a mentalidade de que família sempre vem em primeiro lugar. Família nunca abandona a família.
Família está acima de tudo, mas essa mentalidade me fez aceitar ser explorada durante anos. Hoje entendo que família saudável é baseada em respeito mútuo, honestidade e reciprocidade, não em obrigação cega ou em aproveitamento dos mais vulneráveis. Muitas pessoas da minha idade, principalmente mulheres, são ensinadas a serem sempre prestativas, sempre disponíveis, sempre dispostas a ajudar sem questionar. Somos criadas para sentir culpa quando colocamos limites, para achar que somos egoístas quando priorizamos nosso próprio bem-estar. Mas aprendi que colocar limites não é egoísmo, é autocuidado, é autorrespeito, é ensinar às outras pessoas como queremos ser tratadas. Se eu não tivesse confrontado Rodrigo e Fernanda, se tivesse continuado permitindo que me usassem como caixa eletrônico, hoje estaria com muito menos dinheiro na conta, muito menos dignidade na consciência e muito menos respeito próprio no coração. A decisão foi dolorosa? Foi. Passei meses sem ver minha neta, questionando se estava fazendo a coisa certa, sentindo saudades da convivência familiar. Mas valeu a pena? Valeu cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dúvida. Porque hoje tenho uma família menor, mas mais honesta. Tenho relacionamentos baseados em respeito, não em aproveitamento. E, principalmente, tenho a certeza de que ninguém mais vai me usar como fonte de dinheiro fácil. Para vocês que estão me assistindo, especialmente os mais velhos que podem estar passando por situações parecidas, quero deixar uma mensagem. Vocês não têm obrigação de sustentar parentes aproveitadores. Vocês não têm obrigação de aceitar desrespeito em nome do amor familiar. Vocês não têm obrigação de ser caixa eletrônico de ninguém, mesmo que essa pessoa seja seu próprio filho. Amor familiar verdadeiro não explora, não manipula, não se aproveita. Amor familiar verdadeiro respeita, apoia quando necessário, mas não transforma ninguém em fonte inesgotável de recursos. Se vocês estão sendo explorados financeiramente por familiares, saibam que têm o direito de dizer não, têm o direito de colocar limites, têm o direito de exigir respeito. E se a família de vocês não consegue aceitar esses limites, talvez o problema não seja com vocês. Talvez o problema seja com pessoas que só valorizam vocês pelo que podem tirar de vocês. Eu poderia ter continuado sendo a vovó boa, que sempre pagava tudo, que nunca criava problema, que estava sempre disponível para ser explorada. Seria mais fácil, seria menos conflituoso, mas não seria mais digno. Hoje, aos 67 anos, prefiro ser respeitada a ser explorada. Prefiro relacionamentos honestos a relacionamentos convenientes. Prefiro uma família menor, mas verdadeira, a uma família grande, mas mentirosa. E vocês, o que acham? Fiz certo em colocar limites? Ou deveria ter continuado ajudando mesmo sabendo que estava sendo enganada? Acham que exagerei na resposta ou que eles mereceram? Deixem suas opiniões sinceras, porque no final das contas é isso que conecta todas as nossas histórias. A busca por respeito, por honestidade, por relacionamentos que nos façam crescer ao invés de nos diminuir. Obrigada por terem me escutado. E lembrem-se, vocês merecem ser tratados com dignidade sempre.